gente! No vídeo de hoje eu vou fazer essa pele que já está aqui acontecida, mas vai ter o passo a passo completo, então assistam! Aê! Eu resolvi fazer, na verdade, eu já fiz alguns vídeos de pele, mas eu acho que é sempre um assunto que vocês têm interesse, sempre tem coisa nova pra falar, produto novo pra mostrar. Não usei só produto novo, usei algumas coisas novas, algumas que eu já venho usando há algum tempo, mas também coisas que às vezes eu esqueço de falar em mais detalhes. Eu queria fazer um vídeo passando um pouco mais detalhadamente por cada etapa de uma pele que eu acho que é uma pele mais elaborada e que vai bem com ocasiões festivas, noturnas, enfim. Outra coisa que me motivou a gravar esse vídeo é que sempre tem gente que, de um lado, comenta que prefere que o vídeo seja mais direto, tipo, vai direto pro olho, e tem gente que, se eu fizer só o olho, vai falar, mas a pele, eu gosto de ver a pele e tal. Às vezes eu ponho a pele no fim, mas eu achei que valia fazer um vídeo só pra pele. E aí eu vou fazer 2 olhos, depois dos próximos vídeos, com essa pele. Não é um vídeo rápido, tá? Mas eu só quis deixar separado realmente os assuntos pra quem não tiver interessado na pele. Não precisa assistir, mas pô, assiste aí, né? Já começou, já tá assistindo até agora. Assiste até o fim, dê likes. Dê likes. Se inscrevam no canal. Nossa, eu tenho esquecido de dar esse recadinho. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos lá. Vou prender o cabelo porque eu acho um pouco difícil fazer maquiagem de cabelo com o cabelo vindo em cima. Eu vou começar passando um mix de primer que eu gosto muito, que é o Professional com o Decal da Benefit. Já falei algumas vezes sobre esse mix, que eu aprendi com as filhas de uma das gêmeas fundadoras da Benefit quando eu fui para São Francisco, na época que a Benefit estava lançando no Brasil, faz um tempo já. E eu achei a pele de uma delas, tipo, uou! E aí eu falei, amiga, o que você faz? O que você passou? E aí ela contou que ela misturava esses 2 primers. Tô com alguma coisa estranha que tá me parecendo ser alguma alergia, porque não é uma espinha. Legal que a minha pele se comportou super bem a semana inteira, semana na qual eu não consegui gravar vídeos. E aí, agora que eu estou gravando vídeos, aparece esse curioso item, mas ok. De base, eu escolhi a Star da Dior, que acho que é uma base super emocionante. Eu acho que ela é uma base muito boa, assim, para esses momentos emocionantes, festivos, que você quer uma pele um pouco mais elaborada, mais feita. E ainda assim, ela tem uma cobertura super construível. Lembrando que eu falo muito sobre construir cobertura, né? E eu recebo bastante essa dúvida, tipo, como construir a cobertura? Porque, né, às vezes a gente fala as coisas achando que elas fazem o maior sentido do mundo e nem sempre. Então é assim, você sempre pega pouco produto. Por isso que eu gosto sempre de colocar no dorso da mão, porque você fala, não, eu preciso de muito produto porque eu quero uma cobertura pesada, mas você não vai pegar tudo no pincel de uma vez e passar de uma vez. Você vai fazer uma camada fina, você vai espalhar. Essa coisa de espalhar com o pincel, ficar um tempo trabalhando o produto no rosto com o pincel sem acrescentar mais. Eu peguei agora um tanto de base pra fazer aqui a testa que tinha ficado sem. E aí agora eu tô passando o pincel vazio, espalhando, espalhando. Então você tá, né, pertencendo, faz a base pertencer. E aí, se você fala, bom, tá, legal, isso aqui foi uma camada, ela tá bem espalhada, tá feliz tal, mas eu quero mais. Aí você vai pegar um pouco mais de produto. E aí é bom que você pode também fazer uma cobertura construída mais pesada, só onde você precisa, entendeu? Não precisa ser no rosto inteiro, porque, sei lá, às vezes a sua região onde você quer mais, tipo, o meu, né, tem sido aqui o queixo, que é onde eu tô tendo algumas questões de, digamos, vou chamar de questões de acne relacionada à vida louca. Uma questão que não é exatamente um produto, é um pouco hormonal, mas também é um pouco, né, de viajar e mudar a alimentação, etc, etc, etc. Antes fosse fácil, né, gente, resolver
questões de pele, muitas vezes elas são internas. E é muito mais difícil, né? Porque não é só passar um produto que resolve, mas enfim, divagando. Isso está engraçado, mas vamos ignorar. Então, assim, você faz. Você pode. Você fala assim, ah, minha bochecha tá ótima, mas é meu queixo onde eu preciso mais cobertura. Então você pode fazer uma segunda camada de base nessa região. Então eu acho que tá bom. E aí vamos passar então para a próxima etapa, corretivo. Hoje eu vou usar o Prolonger da MAC, que é um corretivo que eu costumo usar quando eu quero também fazer essa pele mais elabo. Também é um que é bom de colocar no dorso da mão, porque ele é mais líquido. E aí ainda assim eu vou aplicar com o pincel. Vocês sabem que eu tô nesse momento faz um tempo já de espalhar o corretivo da olheira com pincel. Inclusive esse setting brush aqui, ele merece uma menção honrosa. Eu vou até incluir ele num Queridinhos da Vez no blog em breve, acho que o próximo já, porque eu queria falar um pouco mais sobre ele, porque eu uso sempre, né? Às vezes eu tenho a impressão que tem coisa que eu uso sempre, mas não paro pra falar assim com mais detalhes. Mas bom, então não falando tanto sobre o pincel, mas sobre como espalhar o seu corretivo. Como eu já falei 1 bilhão de vezes, vocês sabem que não existe uma regra. Também a regra corretivo antes ou depois da base. Eu prefiro passar depois porque eu acho que eu já passei um pouco de base aqui, já dá uma disfarçada e aí você precisa menos produto. A vantagem do dedo é o calor da mão, que você vai, né, já ajuda a mesclar. Tem muita gente que gosta de espalhar esse corretivo com a Beauty Blender, que eu, enfim, faz um tempão que eu não uso, porque eu estou muito agora na fase do pincel. Daqui a pouco eu vou entrar na fase da Beauty Blender de novo. A graça da maquiagem, né, é a gente poder variar, mesmo que a gente esteja sempre fazendo mais ou menos a mesma coisa, pelo menos de variar a técnica e o jeito como você aplica já é uma coisa interessante. Eu vou, com esse mesmo pincel, foi muito produto, eu vou dar uma disfarçada maior em outras coisinhas, mas assim, a base já deu uma cobertura boa. Eu poderia estar fazendo isso com um pincel mais preciso, né, pra alcançar só exatamente onde é preciso. Mas, sei lá, já tava com esse e foi. Então, mas aí aquela correção de marquinhas, enfim. Às vezes eu faço antes do blush, às vezes eu faço depois. Às vezes eu tenho a sensação que você precisa fazer um pouco dos dois, porque você faz um pouco antes, mas aí você passa o blush. Eu já vou fazer contorno, um pouco de bronzer, o blush, o iluminador. Vai ser emocionante. Então, às vezes, você precisa ainda dar uma retocada por cima, porque sai do lugar. Esse acontecimento aqui eu vou ignorar solenemente. E aí, como ainda tem produto aqui na minha mão, eu vou fazer um pouco aqui, que já dá aquele efeito mais luz. Eu também, na verdade, eu queria estar fazendo isso com outro. O corretivo número 2, que óbvio que, né, não é totalmente necessário. Você pode ser feliz com um corretivo só, mas eu gosto de dar uma iluminadinha e aí fazer aquele... Agora veio muito, não estou acertando na dosagem hoje. Que ele dá aquele efeito mais luz. Então, vocês sabem, né? Quando a gente fala de fazer contorno, não é apenas usando o produto escuro. O contorno é o jogo de luz e sombra, né? Então, a luz também é uma parte muito importante. E aí a gente, né, pensa no iluminador, a gente pensa no iluminador com brilho, mas você tem iluminadores sem brilho, tipo essas canetinhas. Elas fazem esse trabalho. Então, você pode iluminar áreas, claro que é uma coisa muito mais discreta, ou não, quando você passa 1 quilo de produto sem querer. Mas, porque assim, óbvio, não tem brilho, então não é uma coisa que você vai ver tanto. Mas como eu falei num vídeo não faz muito tempo, não é só as coisas que a gente vê que tem impacto. Aí, né, contorno. Hoje eu vou usar um produto um pouco diferente para fazer o contorno. Essa é a base
HD, Ultra HD, da Makeup Forever, versão bastão. Quando a assessora do Brasil me mandou a Ultra HD, que eu inclusive tenho gostado muito e usado bastante, ela mandou a versão bastão também, mas olha a cor que ela mandou. Uma cor bem mais escura que a minha pele, que era sensa pra fazer contorno. E aí eu testei e adorei. Porque, né, a gente sabe que qualquer coisa marrom mais escura que a sua pele vai fazer a sombra do jogo da luz e sombra. Eu tô fazendo só um pouquinho e mais perto aqui do cabelo. Não quero fazer um master contorno, quero só dar uma sutilmente. Que daí o que eu vou fazer? Eu tava dividida, dúvidas, se eu fazia contorno ou se eu fazia um bronzer pra dar aquela aquecida geral na pele. Eu cheguei à conclusão que eu queria ambos. Então eu tô fazendo aqui um pouquinho, e você também pode fazer com pincel se você quiser, apesar de ser um produto cremoso. Então eu dou só um pouquinho assim, mais aqui em cima com ela, e você também pode, se quiser, né, fazer aqui, mas eu não vou fazer no nariz. E aí com o bronzer eu vou fazer uma aplicação um pouco mais ampla. Vou usar o Hoola pra dar um pouco mais de aquecimento para a minha branquela. Cara, eu acho que especialmente à noite é uma coisa que vai bem, sabe? E aí, como vocês estão vendo, então eu tô fazendo o que seria um contorno mais marcado que a gente faz com um produto tipo o que eu tava usando, ou afins. Eu tô fazendo com um pincel muito mais gordo e fofo, ou seja, dá um efeito mais difuso. E então é um aquecimento um pouco mais geral, então é um semi-contorno. Aí não tem como evitar passar o pó Ambient da Hourglass, que foi um produto que realmente mudou assim a minha rotina de maquiagem dos últimos tempos. Eu já falei dele algumas vezes, mas enfim, como eu sempre acho que pode ter alguém vendo o vídeo pela primeira vez e a pessoa vai falar, mas o que é que tem esse pó aí, né? Pra achar onde que eu falei, porque eu falo, depois eu já não lembro mais onde eu falei, enfim, aquela emoção. Ele é um híbrido, ou está entre um iluminador e um pó translúcido de finalizar normal, como um Mineralize da MAC, que não tem brilho. Eu peguei o Mineralize porque eu acho que ele vai bem dando um acabamento assim, e pra quem tem a pele oleosa vai querer usar um pouquinho numa área um pouco mais ampla. Ainda assim eu super não recomendo fazer pó na cara inteira, porque não tem necessidade, especialmente nessa região que você quer que seja iluminada. Então, só de não passar o pó aqui, você já ganha o brilho natural. Esse é um pó translúcido de finalizar. Esse aqui, ele é um pó translúcido de finalizar que tem uma luminosidade, mas ele não é um brilho. Então, eu acho que ele simplesmente deixa a pele muito boa. Com uma aparência descansada, que também é uma coisa que eu vou fazer um post em breve sobre essa maquiagem pra fingir que você tá descansada. Então, enfim, acho que não é barato mesmo, mas se uma coisa que você usa todo dia e que rende pra caramba, né? E se você acha que você tem essa necessidade, vale a pena. Blush, eu vou usar esse da Urban Decay. Gente, esse blush é maravilhoso. E eu, como falei, o fenômeno dos produtos que ficam soterrados, eu esqueci que eu tinha ele. Então eu usei assim uma vez e daí deu soterramento aqui. É o Afterglow, cor Score. É um pesseguinho assim, muito versátil, vai bem, eu diria que em vários tons de pele, porque ele não é nem muito claro nem muito escuro. Ele tem um leve brilhinho, daquele que vai bem, sabe? Que não fica aquele parece um glitter em cima do blush, mas dá um blush bom, um blush interessante. Aí eu sempre passo um pouco de blush no olho, que eu acho que já dá um fundinho, eu gosto.
Eu tô usando um pincel de blush que é menorzinho e mais compactinho, assim, ou seja, ele faz uma aplicação mais forte, né? Tudo que o pincel gordo faz a aplicação difusa, quanto mais juntinho, denso ele for. Só que eu tô fazendo uma mão e eu acho que eu já fiz truque em algum momento, mas vale super repetir. Quanto mais perto do cabo você segura o pincel, mais a sua mão fica mole e menos pressão você faz no pincel. Ou seja, a aplicação fica mais suave. Se você segura o pincel aqui, você tá praticamente esfregando o produto na cara. Então, tentem, experimentem segurar mais longe, porque a gente sabe que é bem melhor acrescentar produto, muito mais fácil acrescentar do que tirar. Eu fiz uma aplicação que não é nem a fofinha e nem a totalmente diagonal, então um híbrido, tipo um fofinho diagonal, né? Porque a gente pode falar que tem dois tipos e aí a gente pode criar um terceiro que é um casamento entre eles. Eu usei esse pincel que é Real Techniques Bold Metal, vocês sabem que eu amo os pincéis da Real Techniques. Essa linha é a linha premium deles, então um pouco mais cara, ele é mais pesado, ele tem, né, ele é mais belo e formoso, com essa cor metalizada e tal. Eu tentei escolher dessa linha pincéis que eu não tinha da Real Techniques normal. A qualidade já é tão boa da linha normal que eu não acho que você tem que ter esse, porque é melhor, né? Mas claro, a pessoa gosta de experimentar. Eu sempre tenho um pouco de medo de estar muito blush. Apesar de que, também, se você tá indo para uma festa, você pode fazer um pouco mais de blush do que o normal, porque à noite, a luz, aquela coisa. Mas, enfim, eu sempre gosto de dar essa mesclada. É um mix de mesclar a cor de tudo que você passou, o bronzer, o pó, o blush, a base, também tirar um pouco do excesso, né? Porque, gente, tirar o excesso é sempre bom. E assim, a maquiagem dura muito mais se você tirou o excesso, porque quanto menos coisa tem na sua cara pra derreter, menos ela vai derreter. Última coisa da pele, um segundo iluminador, porque esse foi um pré-iluminador, apesar de que dá pra ver que ele já dá um ótimo efeito, eu quero mais. Eu vou usar o Soft and Gentle da MAC, porque faz um tempão que eu não uso, fico com saudades. E aí eu vou aplicar ele um pouco mais, deixa eu achar uma palavra pra esse momento, ênfase, do que se eu estivesse fazendo uma pele mais básica. Porque essa pele ainda assim é básica, mas se eu estivesse fazendo uma pele mais simples, mais dia. Eu já falei pra vocês que uma das coisas que eu mais amo em iluminador é que não é aquela coisa que a gente vê e percebe tanto, especialmente eu tô aqui gravando vídeo, se eu tô assim falando pra vocês, vocês vão falar, mas não aconteceu nada. Mas na hora que bate a luz, na hora que você se mexe, na hora que você vive, que o iluminador tem o seu momento de glória. E eu sempre reparo nas pessoas que usam, porque é isso, você tá numa festa, e assim, de dia, às vezes a luz, né, enfim, vai bater de um jeito diferente, mas você tá, às vezes, numa festa, ou num bar, ou num restaurante, e você tá lá conversando e tal, e a iluminação do lugar vai bater de um jeito... Aí o iluminado vem, e aí eu falo, ai, que coisa mais linda, eu fico, tipo, obcecada, olhando a bochecha, ou melhor, as têmporas da minha... da pessoa com quem eu deveria estar conversando e ouvindo o que a pessoa tá falando, mas eu fico, tipo, iluminado bonito. Mesmo que você fale, ai, não faz diferença, é uma frescura, blá, blá, blá. Acreditem, ele é mara. Nem preciso dizer que se você tem pele oleosa, vamos lembrar, a gente não passou o iluminador na testa. Não, ninguém é oleoso aqui. Então, assim, você matifica as partes que são mais oleosas, zona T, aqui, que né, tem normalmente poro aberto, o queixo, o nariz, e você deixa essa parte brilhar, porque isso vai ser bom pra você. Ninguém é 100% mate, ninguém. Então, meninas de pele oleosa, eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu vejo que as dúvidas continuam e é uma questão que sempre aparece. Então, só pra repetir, que assim, matifiquem o que der, não entrem na paranoia e não deixem de usar um iluminador porque a sua pele é oleosa. Porque não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? E é isso, gente. Então a pele ficou assim.
E aí agora eu vou gravar 2 olhos usando essa pele. Vou fazer um, vou tirar, vou fazer outro. Um vai ser mais discretinho e o outro vai ser mais pá. Faz tempo que eu não faço um olho pá. Então serão os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se de que sempre é importante fazer a pele. Eu tenho essa sensação que sempre que eu faço uma pele mais caprichada, a maquiagem dura mais. Às vezes você precisa menos coisa, assim, menos maquiagem, menos pesada, enfim, o que quer que seja. Se você já tá com uma super pele bonita, corrigida, iluminada, enfim, corada, o que quer que seja. Não que isso signifique que você não vá fazer uma maquiagem forte, entendeu? Porque, né, tanto é que eu falei, a segunda maquiagem que eu vou fazer hoje vai ser um olhão mais emocionante. Mas... ai, me perdi no raciocínio já. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.